fica aqui que eu ainda vou contar para você a história que aconteceu comigo hoje e como Deus falou comigo. Deus falou comigo, Ricardo. Ele veio e falou comigo. E eu quero te dizer que isso também pode acontecer na tua vida, tá bom? Então vamos lá. Quando você começa a perceber e começa a tentar entender que Deus é a própria vida que te cerca. Olá, amigos. Olá, família. Tudo bem? Novamente aqui com vocês, trazendo mais um vídeo da série de vídeos que eu estou sempre trazendo aqui para todos vocês. E hoje, vindo aqui para fazer um bate-papo com vocês muito gostoso, muito bacana. Hoje eu vou estar contando para vocês uma história que aconteceu comigo. Na verdade não é uma história, foi mais uma experiência que aconteceu na minha vida. E até por isso eu venho aqui compartilhar com você, pois aqui no meu canal eu falo a respeito de codependência familiar, falo de dependência química e também falo sobre comportamento. Hoje, no vídeo de hoje, eu estarei falando sobre comportamento, sobre o que aconteceu comigo e como eu peguei aquilo que aconteceu comigo e transportei numa mensagem que talvez essa mensagem possa fazer alguma diferença na sua vida. Hoje estarei falando especialmente sobre o nosso relacionamento com Deus, com a natureza e como que isso tudo faz toda a diferença para a nossa vida e até para aquele seu sofrimento, até para você que tem algum problema na sua vida. Fica aqui comigo que você já vai entender como isso tudo pode estar te ajudando, tá bom? E claro, se você está chegando agora, muito prazer, meu nome é Ricardo Alexandre Miguel e já estou aqui no YouTube há mais de 8 anos, trazendo um conteúdo sempre novo para você, um conteúdo com o objetivo de ajudar você a abrir um pouco a sua perspectiva, a te mostrar novas maneiras de você estar vendo esse mundo louco que a gente vive de uma maneira diferente. E quando você vê o mundo de uma forma diferente, eu tenho certeza que você vai conseguir encontrar melhores opções para manejar aí e fazer com que você acabe saindo da sua situação. Claro, se você realmente estiver precisando sair de uma situação complicada e a partir do momento em que você muda o ponto de vista do problema que você está passando, da situação da sua vida que você está passando, eu tenho certeza que você vai conseguir encontrar uma nova solução. Porque se você está olhando para uma direção, você só vê uma solução. E quando eu te levo a entender de uma outra forma, você começa a olhar numa outra direção e quando você olha numa outra direção, você vai encontrar uma nova solução para você e aquela que você estava precisando. Mas aí você chega e fala assim, pô Ricardo, mas quem é você para estar aqui falando a respeito de Deus, a respeito de nosso relacionamento com Deus? Isso é uma coisa tão particular. Bom, na verdade eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé. Eu sim, pode até não parecer, muitas vezes as pessoas falam para mim que eu sou uma pessoa até às vezes um pouco fria, né? Mas na verdade eu me vejo como uma pessoa de muita fé. Eu tenho uma fé eu tenho uma fé em Deus de uma forma tão íntima, de uma forma tão diferente e até porque eu vivo com Deus o dia inteiro, 24 horas por dia e falo com Deus 24 horas por dia. E é por isso que eu venho compartilhar isso aqui com você, porque hoje foi um exemplo desse meu relacionamento com Deus e eu tenho certeza que isso está acontecendo também na sua vida. Deus está falando com você, Deus está te mandando mensagem, Deus está te respondendo aquelas suas dúvidas, Deus está falando com você. Ele está aí, ele chega e bate na sua porta, só que você não consegue ver que é ele que está querendo falar com você. Aí é que tá. Então assim, se você quer saber quem eu sou, de onde que eu tiro essas ideias e tudo,
Claro, você vai lá no meu site, você vem aqui, ó, meu site, ó que bacana, você vem aqui no meu site, www.ricardoalexandremiguel.com.br, você vai lá, você vai ver a minha história, você vai entender o porquê que eu tô aqui no YouTube e porquê eu venho falando sobre várias coisas. Lá tem o meu currículo, tem a loja, tem o meu material, tem a história da minha vida. Então, se você quiser saber quem é Ricardo Alexandre Miguel, dá uma passada lá no meu site e aproveite, tá bom? Outra coisa que eu queria estar falando para vocês, se você ainda não é inscrito no nosso canal, claro, eu vou estar aqui pedindo para você, se você achar que esse vídeo pode estar fazendo uma diferença na sua vida, você se inscreva aqui no meu canal, que claro, nas próximas vezes você estará recebendo a comunicação do YouTube sobre o meu próximo vídeo, os vídeos recentes, sempre que eu publicar um vídeo, você vai estar sabendo. E claro, quando você se inscreve e você ativa o sininho, que o sininho está aqui, olha só, eu estou na sincronia aqui com o vídeo. Você se inscreve, ativa o sininho, e aí você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo, tá bom? E, claro, dá o joinha aí, porque se você não dá o joinha, o YouTube não entende que esse vídeo é importante e, não sendo importante, a gente não aparece. E se não aparece, a mensagem não chega nas pessoas que precisam entender melhor como que a vida funciona, ou até uma dica aí para estar melhorando o que anda acontecendo. É a única coisa que eu peço para vocês nesse momento, colaborar aqui com o nosso canal, se inscrever, dar o joinha e, claro, se você puder compartilhar isso nas suas redes sociais, será sensacional. Eu agradeço muito. Tá bom? Então vamos lá. Vamos aqui começar o nosso bate-papo. Eu queria falar com vocês uma coisa. Olha só. Deus, ele fala conosco o dia inteiro, todos os dias, de todas as formas possíveis. Uma das razões que você não consegue ouvir Deus, ou ver Deus nas coisas, ou entender o que ele está querendo falar com você, ou até mesmo pegar aquelas respostas que você está precisando para a sua vida. Em primeiro lugar, você tem que entender uma coisa. Você não pode esperar um fenômeno, né? Porque eu conheço muita gente que ela associa o relacionamento espiritual, o relacionamento com a vida, com fenômenos. Sabe aquela coisa de fenômenos, de abrir o mar, queimar o mato, aparecer uma voz, um espírito, um fantasma e aquela coisa toda. Então a pessoa, muitas pessoas que eu conheço, elas querem que aconteça um fenômeno paranormal para que ela fale, então Deus falou comigo, tá? Então assim, se você faz isso, olha, mas muito provavelmente você não está tendo um relacionamento com Deus, tá? E eu já vou falar o porquê. Se você espera um fenômeno, não que os fenômenos não aconteçam, porque muitas vezes aqueles fenômenos que você acha que é um fenômeno, ele simplesmente é um processo natural, só que você não conhece. Tá? Então muita coisa aí que antigamente achava, nossa, é um fenômeno, depois que a gente estuda um pouco, você acaba percebendo que aquele fenômeno era um processo natural. Tá? E se você foi lá no meu site, e se você vai lá no meu site, você vai ver, eu sempre fui um cara muito conectado com essas coisas de espiritualidade, de esoterismo e aquela coisa toda. E olha, eu conheço um pouquinho para chegar para você e falar assim, se você espera falar com Deus através de algum fenômeno, olha, a chance vai ser assim, muito remota. Por quê? Porque, eu ainda vou falar o porquê, mas vamos lá, deixa eu falar só mais uma coisa. Se você é um outro tipo de gente, né, que são os religiosos, nada contra os religiosos,
Vamos deixar isso bem claro agora. Mas uma pessoa, quando ela é religiosa, e quando eu falo religiosa, ela tem uma religião que ela frequenta, que ela vai na igreja, que ela vai no templo, que ela vai em algum lugar, tá? E ela espera que lá nesse lugar que ela vá aconteça o fenômeno dentro desse lugar e ela possa falar com Deus, tá? Vamos dizer assim, existe uma maior chance do que as primeiras pessoas que eu falei. Claro, até porque você está num ambiente diferenciado, você está num momento de introspecção ali, onde você está conectado com si mesmo e a chance acontece. Ali até pode acontecer, tá? Mas a chance ainda é pequena. Agora, eu queria dizer para vocês uma forma que é uma forma que eu acredito e é a forma que eu vivo, que é você entender Deus como a vida que a gente leva. Então, assim, a vida, a própria vida é Deus, a própria natureza é Deus, o ar que a gente respira é Deus, tudo é Deus. Não tem nada que não seja Deus. Então, Deus é tudo. Se Deus é tudo, Deus é a vida. E quando você começa a olhar para a vida, você começa a se conectar com Deus de uma forma totalmente diferenciada. E aí é tão incrível, porque assim, eu sou uma pessoa muito curiosa e eu sou muito observador. E eu olho os detalhes na rua, o sol, a lua, o mato, os animais, a formiga, o inseto, o comportamento da natureza acontecendo em si. E quando eu começo a observar aquilo, eu falo, meu Deus, Deus está aqui. Deus está nesse processo. Se você olhar uma pedra na rua, por exemplo, você vai olhar aquela pedra e vai falar assim, mas será que Deus está ali? Você pode ter certeza. Se você for lá, levantar aquela pedra, você vai ver que debaixo daquela pedra ou tinha uma formiga, ou tinha um bichinho, ou tinha uma umidade que a pedra estava protegendo, ou às vezes tinha até um matinho nascendo. E onde algo está vivo, e onde algo está nascendo, ali está Deus. Tá? Então essa é a minha visão de Deus. A minha visão de Deus, ela acontece o dia a dia. Então, tentando resumir, tá? Porque essa é uma coisa muito complexa, tá? Isso é uma coisa muito complexa. Eu estou tentando resumir de uma maneira bem simplista, tá? Porque eu quero... Fica aqui que eu ainda vou contar para você a história que aconteceu comigo hoje e como Deus falou comigo. Deus falou comigo. Ricardo, ele veio e falou comigo. E eu quero te dizer que isso também pode acontecer na tua vida, tá bom? Então vamos lá. Quando você começa a perceber e começa a tentar entender que Deus é a própria vida que te cerca, você também pensa assim, se Deus está em tudo, Deus está em todo lugar, Deus é tudo, você também é parte de Deus, você também é um Deus na sua vida. Então você é uma parte de Deus funcionando dentro do organismo de Deus. Então você é uma, vamos dizer assim, é uma entidade na sua vida. Você é o seu próprio Deus se conectando com o nosso Deus Criador. Então você é o Deus na sua vida se conectando com o nosso Deus Criador. E aí, é claro, né, a melhor fórmula que eu posso falar para vocês, que eu me conecto todos os dias com Deus, né, é sempre agradecendo. Quando eu agradeço a Deus pela minha vida. Porque a minha vida, na verdade, é a vida de Deus. Porque isso depois, um dia, quem sabe eu falo isso para vocês, mas Deus, ele enxerga a vida através dos seus olhos, através dos meus olhos. E quando eu vejo a vida, é como se Deus estivesse vendo a vida através de mim. E aí,
eu todos os dias, quando eu deito, eu agradeço. Obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado, Deus, pela minha saúde, por poder estar aqui em casa, por tudo. Eu agradeço por tudo aquilo que eu me lembrar naquele momento, porque são tantas coisas para agradecer, tá? E se você tiver alguma coisa aí para agradecer, vamos lá, faz um comentário aqui e fala assim: Ricardo, eu também tenho algo para agradecer. Faz um comentário aqui no meu vídeo, até para eu saber se você ainda está aqui comigo assistindo esse vídeo, né? E aí vamos lá. Quando eu vou deitar, eu agradeço a Deus. Deus, obrigado por mais este dia, obrigado pela minha saúde, pela minha força, pela minha prosperidade, pelos meus olhos, pelas minhas mãos que me permitiram trabalhar e trazer o sustento, E eu agradeço, agradeço, agradeço e vou dormir. Claro, agradeço pela minha família, agradeço por todos, agradeço. A lista de agradecimentos é aquela que você consegue lembrar na hora. Alguns dias eu agradeço por umas coisas, outros dias mas eu estou sempre agradecendo. E no dia seguinte, eu agradeço quando eu estou indo para o trabalho. Óbvio. Meu Deus, muito obrigado por mais um dia de vida que está começando aqui, né? Que eu acordei, que eu tenho saúde, que eu estou indo trabalhar, que eu tenho um carro para ir trabalhar. Se você não tem um carro, que você tem condições de ir de uma condução, não importa. E aí, eu estou lá agradecendo que eu tenho um trabalho, agradecendo. E aí eu vou agradecendo no caminho para o trabalho, estou lá agradecendo. Essa é a minha rotina diária. Essa é a minha rotina diária e essa é a minha fé e essa é a minha relação com Deus, ok? Mas o que aconteceu hoje? E às vezes, né, como vocês também, às vezes eu fico pensando assim, falei, caramba, eu todo dia tô aqui falando com Deus, né? E ele não me fala nada, né? Não vem aqui, não me manda um oi, não fala, e aí, Ricardo, beleza, né? E aí, mas vira e mexe, o homem lá em cima vem lá e manda o seu recado, tipo assim, olha, eu tô de olho em você, eu sei o que tá acontecendo. E aí, o que aconteceu hoje? Olha só. Eu fico até assim, tô indo trabalhar, certo? E quando você vai trabalhar, provavelmente, se você tá no trânsito, todo mundo tá lá louco, né? E quer chegar logo e acelerando e cortando de uma pista para outra. E eu lá na minha faixinha, né? A gente que já tem um pouquinho mais de idade, né? Você fica na sua faixinha ali, né? Na sua mãozinha, não fica inventando muito. Eu tô lá na minha faixinha, dentro da velocidade, e de repente, do meu lado, assim, apareceu uma picape, assim, apareceu uma picape bonita, grande, nova, e acelerando, e aí ele emparelhou comigo, e o trânsito andando, aí eu imaginei, eu falei, esse cara vai querer vir pro meu lado aqui, porque lá na frente era o lugar que a gente entra, né, para pegar a rodovia, e aí eu poderia ter feito N coisas, mas falar, nem vou prestar atenção, e aí o trânsito andou mais, e o que aconteceu? Ele entrou na minha frente. O cara com a picape entrou na minha frente, aí eu conversando comigo mesmo ali, eu falei assim, é incrível, né? Não tinha ninguém atrás de mim, ele poderia ter esperado, entrado na fila, atrás de mim não tinha ninguém, sabe quando era cedo, né? Porque eu acordo cedo para ir trabalhar, não tinha ninguém atrás de mim, mas ele fez questão de acelerar e aquela coisa toda para entrar na minha frente, porque o ser humano sempre quer estar levando vantagem em alguma coisa, então ele tinha que estar na minha frente. E aí o que aconteceu? Ele entrou na minha frente, e aí eu pensei, falei assim, como que o ser humano é, né? O ser humano é incrível. E aí, claro, pode ir, vai em paz. E aí, incrível, olha só, como quase nunca acontece, o farol de acesso para a rodovia fechou e fez uma certa fila lá, devia ter uns 4, 5 carros, tinha até um caminhão bem grande lá na frente e mais uns carros, e eu parei, mantive uma certa distância, que eu odeio ficar colado nos carros, e de repente o cara da picape na frente,
Eu só sei que de repente, o que aconteceu? Eu não sei. Eu estava ali prestando atenção no trânsito, o farol não abriu, aí o que aconteceu? Eu não sei, parece que o carro que estava na frente dele andou um pouquinho, e de repente eu estava olhando assim, do nada, o cara da picape que estava na minha frente acelerou e bateu no carro que estava na frente dele. Pá! E eu, meu Deus! E aí, obviamente, né, eu não ia ficar lá, né, porque eu também estou indo trabalhar, eu simplesmente saí da filinha, contornei e peguei a minha rodovia e segui o meu caminho. E essa foi a minha história de hoje. E o que eu quero trazer aqui para vocês? Olha só que interessante. E depois eu fiquei refletindo tudo isso. E aí a primeira coisa que eu fiz quando isso aconteceu ali na minha frente, logo cedo, eu olhei para o céu, que ainda estava escuro, e falei assim: Deus, muito obrigado. E o que Deus me falou? Ele falou: tá vendo? Eu não deixei com que ele entrasse atrás de você, porque se ele tivesse atrás de você, pode ser que ele tivesse batido na sua traseira. Meu, quando ele falou aquilo, eu fiquei tomado, eu fiquei emocionado e eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, como Deus é maravilhoso, como... E aí eu fiquei pensando, eu falei, claro, foi Deus que tirou isso da minha vida. Eu tenho plena convicção disso. Eu tenho plena. Porque como eu expliquei para vocês, ele poderia ter entrado atrás de mim, mas ele não entrou. Ele entrou na frente. E quando ele entrou na frente, daqui a pouco ele bateu no carro que estava na frente. Poderia ter sido eu, mas o homem lá falou que hoje não era o dia de ninguém bater no meu carro. O que eu quero dizer para vocês, e até para finalizar hoje, é... tudo que acontece na nossa vida, tudo, exatamente tudo, mesmo que você acredite que não, mesmo que você ache que existam coisas ruins e que existam coisas boas, a mensagem que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte: tudo é bom. Por quê? Porque só existe um Deus e só existe um Criador. Ele vai querer te encher de deleite, ele vai querer o melhor para você. Porque nenhum pai, até nós, vamos querer o mal dos filhos. Imagina Deus, que é o cara, né, o top. Por que ele não ia querer o bem pra gente? E muitas vezes a gente não entende, porque a gente não está conectado na vida, talvez dessa forma que eu vim trazer hoje aqui para vocês, que é estar conectado dessa forma. E aí, quando você começa a perceber que tudo é porque Deus assim permitiu, aí que você começa a estar conectado com Deus mais intimamente, e assim você começa a conversar mais com Deus, porque Deus sempre vai falar com você através de pessoas, através de situações, através de circunstâncias, sejam elas quais forem. A questão toda é, você está preparado para ler a vida da maneira com que Deus quer que você o entenda? Esse aqui. E outra, para finalizar esse vídeo, eu tenho uma frase, até uma conclusão que eu não sei se isso existe em algum lugar, mas se não existir, fui eu que falei, que é: o seu sofrimento, ele sempre será proporcional à distância que você está do nosso Criador. Quanto mais distante, mais sofrimento. Quanto mais próximo, menos sofrimento. Ok? Quem sabe uma hora eu venho e explico melhor isso, mas por hoje era isso, eu quis compartilhar isso com vocês e eu gostaria que essa mensagem pudesse fazer alguma diferença na sua vida, até porque, né, como não dizer, que só existe Ele, e Ele, da mesma maneira que traz todas as bênçãos para a minha vida,
tenho certeza absoluta que também traz as bênçãos para a sua vida, saúde, prosperidade. E se você ainda não percebeu, eu tenho certeza que logo, logo você estará percebendo. Tá bom? Um grande beijo, um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.